Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos começar então agora mais uma videoaula sobre oração subordinada adverbial. Vamos lá? Bom, para nós começarmos, eu gostaria de conversar um pouco com vocês para mostrar o que seria uma oração subordinada adverbial. Para iniciar essa informação, eu gostaria de lembrar com vocês, primeiro, que toda oração subordinada é aquela oração que ela é dependente sintaticamente uma da outra. Existe uma relação de dependência. Lembraram disso? Assim como aprendemos a oração subordinada substantiva, adjetiva, agora nós vamos aprender as orações subordinadas adverbiais, que têm essa mesma relação de dependência, porque são subordinadas. Bom, então por que ela é chamada de subordinada adverbial? Vejamos então aqui essa primeira informação. É aquela que se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. Bom, lembram que vocês já fizeram na análise sintática, já identificaram o adjunto adverbial nas orações? Pois bem, o adjunto adverbial ele traz sempre uma ideia de circunstância em relação a essa oração. Ele expressa essa circunstância, seja ela de modo, de lugar, de tempo, de causa, são inúmeras as classificações, as circunstâncias que esse adjunto adverbial traz para a oração. Vamos ver aqui na prática, nessa frase que eu trouxe para vocês? Vejamos agora essa oração que vai nos lembrar um pouco sobre a função do adjunto adverbial na oração. Temos aqui, todos chegaram agora. Bom, primeiro nós identificamos que tem um verbo e esse verbo ele é chamado de intransitivo nessa oração. Por quê? Porque ele já tem um sentido completo. Todos chegaram. Só que eu agreguei uma informação a mais. Eu trouxe uma circunstância expressa na oração, inclusive essa circunstância é de tempo. Todos chegaram quando? Agora, nos traz essa informação de tempo para a oração. Então, esse agora aqui, ele vai ter o valor sintático na oração de adjunto adverbial, porque ele expressou uma circunstância em relação à ação verbal. Bom, lembraram disso? Agora, nós vamos transformar essa mesma oração que nós acabamos de ler, só que em um período composto. Vocês repararam que esse período é um período simples? Por que simples, professora? Porque ele tem apenas um verbo, eu tenho uma oração. Então, eu falo, todos chegaram. Eu tenho só um verbo, período simples. Mas, transformando essa oração em um período composto, nós vamos ter assim, todos chegaram quando a cerimônia estava começando. Repararam que agora eu tenho chegaram e também tenho estava começando, inclusive é uma locução verbal. Então, eu tenho a presença de um período composto e composto por subordinação, porque existe uma dependência sintática entre essas duas orações. Tudo bem, mas e aí, professora, onde está a oração subordinada adverbial? Bom, vocês viram aqui na primeira oração, no período simples, o adjunto adverbial agora. Aqui embaixo, eu trouxe para vocês também uma circunstância de tempo, para vocês identificarem que ele tem o mesmo valor. Ele também vai trazer uma circunstância, só que em forma de oração, devido à presença do verbo. Então, eu tenho assim, todos chegaram. Chegaram quando?
quando a cerimônia estava começando. Então, quando eu tenho aqui expressa uma circunstância, introduzida inclusive por uma conjunção, quando é uma conjunção que expressa essa circunstância de tempo. Então, chegaram quando? Quando a cerimônia estava começando. Tudo isso aqui, que está até destacado, funciona como uma oração com o valor de um advérbio. Ou seja, ele só não vai ser chamado de adjunto adverbial porque agora nós não estamos tratando de apenas um advérbio, e nem de uma locução, e sim de uma oração com valor de advérbio, que é justamente o conteúdo que nós vamos aprender agora. Viram como é fácil? Vamos prosseguir com mais um exemplo. Aqui nós temos, devido à chuva forte, não fomos ao teatro. Bom, quando vocês leem comigo aqui, ó, devido à chuva forte, estão observando que esse trecho do texto não tem nenhum verbo. Eu tenho aqui, ó, devido à chuva forte, apenas expressa uma circunstância de causa. Por que causa, professora? Porque devido à chuva forte, não fomos ao teatro. Por causa da chuva forte, nós não fomos ao teatro. Então, aqui nesse caso, nesse período simples, eu tenho aqui, olha, um adjunto adverbial. Por quê? Porque aqui eu tenho uma circunstância expressa na minha oração de causa. Até aqui tudo bem. Agora vamos transformar essa oração, esse período, em um período composto, que é a nossa matéria. Vamos lá, com o mesmo valor. Observem que vai ser o mesmo valor que eu tenho na oração de baixo. Porque choveu muito forte, não fomos ao teatro. Qual foi a alteração que eu fiz? A alteração é que aqui em cima eu tinha o substantivo chuva. Embaixo eu já transformei em verbo. Então agora eu tenho uma oração com o valor de uma circunstância. Então ficou assim, ó. Porque choveu muito forte, não fomos ao teatro. Ou seja, por causa dessa chuva forte, pelo motivo de ter chovido muito, nós não fomos ao teatro. Ou seja, eu também aqui tenho uma circunstância expressa, mas uma circunstância em uma oração. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial. Tranquilo, né? Vamos ler aqui em cima comigo, depois vocês vão pausar o vídeo e vão anotar essas informações. As orações subordinadas adverbiais funcionam como um adjunto adverbial de outras orações e vem geralmente introduzida por uma das conjunções subordinativas. Então, elas vão ser iniciadas, esse período composto por subordinação, sendo ele, trazendo uma circunstância, sendo adverbial, eles vão ser introduzidos por uma conjunção. Mas essa conjunção não será aquelas conjunções integrantes. A conjunção integrante não entra nas orações subordinadas adverbiais, ok? Isso é muito importante que nós saibamos. Então, nós temos aqui, olha, foi introduzida por quê? Porque, nesse caso, foi a conjunção que introduziu essa circunstância aqui dentro dessa oração, que é a minha oração subordinada adverbial. Até aqui tudo bem? Vamos agora entender um pouco mais a respeito, porque nós vamos classificar essas orações subordinadas adverbiais. Muito fácil. Vamos lá. Essas orações, elas podem ser, são 9, na verdade, são 9 classificações diferentes. Mas agora nós vamos conhecer
4 classificações e posteriormente veremos as outras. Temos aqui causais, consecutivas, temporais e condicionais. Bom, professora, eu tenho que memorizar todas essas? Olha, eu digo para vocês que as orações, a classificação, a maneira que eu consigo identificar e diferenciar uma causal de uma consecutiva, de uma temporal, é através do valor semântico que ela vai estabelecer. Ela vai estabelecer uma relação de sentido. Quando nós formos, à medida que nós formos lendo, nós formos acompanhando as próximas orações, vocês perceberão que será muito fácil a identificação e a percepção quando ela indica causa, consequência, tempo ou condição, e as demais que veremos posteriormente, ok? Então, vamos lá. Para iniciar, nós temos aqui as causais. Bom, o próprio nome já, né, a própria nomenclatura já traz em si mesma a explicação. Ela vai transmitir uma causa. Mas como assim? Como que eu vou identificar que uma oração subordinada estabelece o sentido de causa, professora? Vamos lá que eu vou explicar isso para vocês. Bom, primeiro, nós temos aqui, ela faltou porque estava doente. Eu tenho um período composto, ele é composto por subordinação. Eu tenho aqui, ó, faltou a primeira oração e estava a segunda oração. Ok. E agora, como eu vou identificar essa relação de causa? Bom, ela faltou e qual foi o motivo que ela faltou? Ela faltou porque estava doente. Então, o motivo, a causa da falta dela foi porque ela estava doente, não é isso? Isso não ficou claro para vocês? Então, obviamente, estamos aqui tratando de uma relação de causa e consequência. Bom, primeiro ela faltou ou primeiro ela estava doente? Primeiro ela ficou doente, certo? Foi a causa dela ter faltado. Então, eu tenho uma relação, muito importante que vocês anotem isso, uma relação estabelecida de causa e consequência, ok? Vamos ver melhor isso na explicação aqui. Nós temos assim, ó, porque ela estava doente, por causa disso, ela faltou, que foi a consequência. Então, vocês estão observando que essa relação de causa e de consequência ficou muito clara, né, ao lermos essa oração. Tá, e como eu identifico que ela é uma subordinada adverbial chamada de causal? Por quê? Eu tenho primeiro, ela está introduzida pela conjunção porque vai trazer vai introduzir essa oração subordinada causal, trazendo a causa, o motivo, né, dela ter faltado, nesse caso aqui. Então, vocês vão observar, foi introduzida por uma conjunção. Essa conjunção, dentro desse período aqui, desse trecho, eu tenho a causa? Sim. Então, isso me mostra que essa oração, porque estava doente, é a minha oração subordinada adverbial, o que? Causal, ok? E a outra oração, professora? A oração que tem a consequência da causa? Ela vai ser chamada de oração principal. Então, eu tenho oração principal, ela faltou, e oração subordinada adverbial causal, porque estava doente. Porque é aqui que eu mostro, que eu consigo entender a causa dela ter faltado. E ele está sendo introduzida por uma conjunção. Tranquilo? Vamos ver aqui, antes de nós continuarmos com os exemplos, as principais conjunções ou conectores, como nós podemos chamar. Ó, nós temos porque,
temos o pois, o que, o como, o já que, uma vez que, visto que e porquanto. Esses são os principais conectores. Mas eu tenho que memorizar todos esses? Claro que não. Através da oração, através do sentido que ela estabelece, eu consigo identificar se o trecho que foi introduzido por uma conjunção traz essa informação de causa em relação à oração, ok? Vamos lá, então, para um próximo exemplo. Olha, como não acordei cedo, cheguei atrasado. Bom, vejamos. Eu tenho aqui um período composto, ele é por subordinação. Olha, acordei é o meu verbo. Cheguei aqui, ó, o meu outro verbo, cheguei atrasado. Então, eu tenho já um período composto. Agora, como eu vou reconhecer? Bom, eu cheguei atrasado. Qual foi o motivo? Qual foi a causa que me fez chegar atrasado? Então, foi por quê? Porque eu não acordei cedo. Como eu não acordei cedo, eu cheguei atrasado. A causa está aqui. Então, eu consigo identificar também que dentro dessa causa, dentro desse trecho onde eu tenho uma causa, um motivo do meu atraso, eu tenho aqui uma conjunção, o como. Então, esse como já me mostra que eu estou dentro de uma oração subordinada, adverbial, o quê? Causal. Porque ele foi introduzido, olha, por uma conjunção. E ele denota, ele traz em si essa causa, esse motivo do meu atraso. E, naturalmente, por consequência, eu tenho aqui, olha, a relação de causa e de consequência. Eu não acordei cedo e, consequentemente, eu cheguei atrasado. Então, esse trecho da oração cheguei atrasado será a minha oração principal. Ok? Muito bem. Vamos lá para o nosso próximo exemplo, para ficar mais claro para vocês. Esse exemplo nós temos assim: ele não veio porque choveu muito. Reparem que ele só não veio devido à chuva forte, né? Porque choveu muito. Então, esse trecho, porque choveu muito, é a causa, é o motivo dele não ter vindo. Então, nós temos aqui uma relação de causa, choveu muito, e de consequência, por ter chovido muito, consequentemente, ele não veio. Se há uma relação de causa e de consequência, então eu tenho um período composto por subordinação e é uma subordinada adverbial. Agora, qual a classificação dessa oração subordinada? É só eu procurar onde está a causa. A causa está porque choveu muito. Foi introduzida por uma conjunção. Porque se dentro desse trecho que eu tenho a causa, eu iniciei por uma conjunção, então é nesse trecho que ocorre a oração subordinada adverbial causal. Ok? Então, vamos só resumir para nós concluirmos aqui essa causal. Primeiro passo, todas as causais, elas têm uma relação de causa e de consequência. Para eu identificar que ela é causal, ela tem que ser introduzida por uma conjunção dentro do trecho que eu encontro essa causa. Assim como nós vimos aqui na primeira oração, aqui na segunda oração e aqui na terceira oração. Uma outra informação também muito importante é a respeito desse como. O como é uma conjunção que vai aparecer em outras classificações da oração subordinada adverbial, tá? Vocês vão ver daqui para frente alguns outros exemplos que o como vai estar presente. Então, como identificar que esse como, ele introduz uma oração subordinada causal?
adverbial causal? Primeiro, ele sempre tem que estar na relação da causa. Eu tenho que identificar a causa e esse como tem que estar introduzindo essa causa, tá? E reparem que ele, diferente das outras orações, ó, da primeira e da terceira, bom, reparem que esse como ele está em sua ordem indireta. Ele não vai vir, como as demais orações, na ordem direta. Ele está sempre aqui, olha, fora, tá? Da sua ordem direta, ó. Como não acordei cedo, cheguei atrasado. Eu não poderia colocar assim, cheguei atrasado como não acordei cedo. Não teria sentido. Então, esse como, introduzindo uma oração subordinada adverbial causal, ele vai vir, tá? Sempre no início, introduzindo uma oração na sua ordem indireta. Eu espero ter sido bem clara com vocês. E qualquer dúvida que venha a surgir, vocês podem entrar em contato comigo através dos canais de comunicação. Eu vou ter muito prazer em sanar, em ajudá-los. Então é isso, meus amores. Até a próxima videoaula. Se Deus quiser, um beijo grande. Fiquem com Deus, ok?